Boa tarde, alunos. A nossa aula de hoje vai falar da transição do período em que o homem ele passa de caçador e coletor, no período paleolítico, para agricultores, no período neolítico. O relacionamento do homem com a natureza mudou ao longo da existência da raça humana. A invenção da agricultura e de ferramentas como foice, o arado primitivo, há 12 mil anos, provocou uma mudança na maneira do homem se relacionar com a natureza, surgindo assim o que chamamos de natureza humanizada. Então, o que seria a natureza humanizada? É a natureza ocupada e transformada pelo homem. A partir daí foram construídas aldeias, né, e as atividades agrícolas que ocupavam extensas áreas em torno das moradias. Então, nós vimos que antes o homem primitivo ele era nômade, né? Ele era caçador e coletor. Ele andava atrás da sua subsistência, atrás daquilo que pudesse aumentar a sua sobrevivência, caçando e colhendo os frutos que a natureza já tinha, né, pronto para ele, podemos dizer assim. Mas a partir do momento que o homem deixa de ser nômade e passa a produzir o seu próprio alimento através da agricultura, ele passa também a ser chamado de sedentário, ou seja, ele se fixa em um território. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres, por meio da observação. Provavelmente elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Sendo assim, elas tiveram a ideia delas mesmas semearem e regarem a terra e depois colherem os frutos. Então, a parte da agricultura cabia à mulher nesse início. A prática da agricultura revolucionou a vida humana na Terra, favorecendo uma série de mudanças. A primeira, como eu já falei, foi a sedentarização, porque a partir do momento que o homem produz o seu próprio alimento, ele não precisa mais ficar se deslocando constantemente. A descoberta de novos instrumentos de trabalho. Então, assim, à medida que ele ia produzindo, ele também ia produzindo suas ferramentas, seus objetos para ajudá-lo na agricultura. A difusão da cerâmica. Os homens também passaram, né, a construir seus próprios potes, suas próprias bacias feitas de barro, para armazenar o fruto colhido. E com isso, eles se fixando num determinado território, formando aldeias, a população cresceu, né? É importante lembrar que isso assim não foi de uma hora para outra e que as pessoas começaram a fazer agricultura e pararam de caçar e de colher frutos. Não, muitos grupos humanos continuaram também praticando a caça e a coleta. Os excedentes agrícolas, né, aquilo que sobrava da produção, permitia a armazenagem para consumo posterior e também para troca entre outras comunidades por mercadoria que eles não tinham. Exemplo, às vezes uma aldeia produzia trigo, a outra produzia cevada, e aí eles faziam essas trocas, né? Nascendo assim o comércio. O comércio nada mais é do que uma troca. Hoje nós conhecemos o comércio como troca de mercadoria por uma moeda, em dinheiro, né? Em valor real no nosso caso. Mas o comércio começou assim, entre trocas de produtos entre as aldeias. O comércio de produtos agrícolas, como o trigo, a cevada, o azeite, o vinho, associados à manufatura, ou seja, produtos que eles produziam, né, artesanais, e o comércio de produtos cerâmicos, pequenos objetos de metalurgia e joalheria, possibilitaram a ocupação de um número cada vez maior de indivíduos. Ou seja, o comércio, junto com a agricultura, foi estabelecendo um aumento na população, a evolução da aldeia para a cidade. Então, aquilo que começou micro, em pouco tempo ficou macro, né? De uma aldeia deu origem à cidade. Lembrando que um processo temporal. Bom, então, depois desse pequeno resumo de explicação, temos aqui umas atividades abaixo que vocês irão responder
e colocar lá no portal ou no grupo da turma ou mesmo no meu privado. Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me chamar no horário da aula lá no grupo. Ai, mamãe, mamãe. Oi, tô nos vídeos da vida.